Bom dia, irmãos. Enquanto as crianças saem, você já pode abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de domingo pela manhã. Estamos estudando Atos já há alguns meses. E hoje nós chegamos até a instituição dos diáconos. O pastor Neil já começou, na semana passada, a introdução a esse texto, né? Os irmãos viram. Ele não teve muito tempo. Então ele começou, eu achei que íamos avançar um pouquinho mais. Ele ficou apenas no verso 1, no comecinho, ora naqueles dias. Então hoje a intenção é a gente continuar e terminar dos versos 1 a verso 7, essa perícope, tá bom? Então vamos ler a Santa Escritura, depois nós vamos orar. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Próculo, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélitos de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar. Deus, nós te damos graças por mais essa manhã, onde a sua igreja, ó Deus, se reúne para cultuar ao teu nome, reunidos aqui no templo, ó Deus, reunidos na praça, reunidos agora também nas classes, ó Deus, o culto infantil. Clamamos que o Senhor possa nos abençoar e que a exposição da palavra, ó Deus, possa tocar os nossos corações, possa gerar transformações em nós. Pedimos tudo isso dependentes do seu Santo Espírito, e em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vocês se lembram bem? O pastor Neil, ele começou a falar desse texto, e ele deixou uma provocaçãozinha para nós aqui, vocês lembram? Ele começou dizendo: poxa, será que esse texto de Atos 6, que é tão utilizado para falar acerca do início do ministério dos diáconos, será que de fato esse texto está falando disso? Por que levantar? Por que é importante falar sobre isso? Porque muitos comentaristas, né, e algumas pessoas defendem que aqui o texto não está falando da instituição do diácono, mas de um tipo de serviço que acontecia ali no começo, né, quando a igreja começou a se desenvolver. Então, será que realmente aqui está falando de instituição dos diáconos, ou está falando apenas de um outro tipo de ministério que talvez não exista mais hoje? É essa a pergunta que nós precisamos começar respondendo, né? Como eu disse, isso foi levantado pelo pastor Neil na semana passada. E eu estou certo, irmãos, absolutamente certo, de que a Bíblia está afirmando aqui que aqui é o começo, sim, do ministério diaconal. Não há dúvida para mim acerca disso, por 3 razões, pelo menos. 3 razõezinhas que me fazem pensar nisso. A primeira, quando você olha para o texto, você não vê ali a palavra diácono, ela não está ali. E aí, isso é uma das coisas que alguns comentaristas levantam para dizer que aqui não é a instituição dos diáconos, porque não tem a palavra diácono. Mas quando você olha com um pouquinho de atenção lá no original, né? Eu não conheço muito da língua original, mas eu acompanho muita gente que conhece. E aí eu tive algumas experiências lá no seminário, um pouco de capacidade de interpretar aqui. O que nós vemos, irmãos? Que aqui, no original, no grego, né, aparece um verbo muito importante no verso 2. Olha o verso 2 comigo. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram:
não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Essa palavrinha que aparece aqui como sirvamos, a raiz dela é diácono. É a mesma ideia. A ideia da raiz dessa palavra é assim. É mais ou menos como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: olha, não é razoável que os apóstolos deixem o trabalho da oração, o trabalho da pregação e vão servir as mesas. A ideia então não é razoável que eles, ao servir as mesas, eles façam um tipo de diaconia. Essa é a ideia aqui. Servir a mesa aqui, a ideia era diaconizar. É que não faz muito sentido para a gente não fala dessa maneira, mas é essa a ideia aqui. Servir as mesas ali era diaconizar. Então, o serviço de servir as mesas ali era algo específico daqueles que serviriam com uma forma de diácono, de serviço. Essa é a primeira coisa que me faz pensar que, de fato, aqui é a instituição do diaconato. A segunda coisa é o próprio contraste que o texto traz. O texto ele traz um contraste muito importante aqui, porque ele traz um contraste entre um ministério aqui de pregação e de oração e um ministério de servir as mesas. Ele faz esse contraste aqui, servir a mesa e pregação da palavra. Nós sabemos que o ministério diaconal, ele fala de um tipo de exercício de cuidados, um tipo de exercício de assistência, um tipo de exercício administrativo. E o texto traz esse paralelo entre o serviço feito na igreja, a forma de dar assistência e de forma administrativa, com outro ministério, que é o da pregação. E a gente sabe que esses dois ofícios são os ofícios deixados para a igreja. O ministério da palavra, pastorado, e o ministério do serviço, diácono. Então aqui, já no capítulo 6 de Atos, a gente vê que existe aqui esse contraste. E a terceira razão, daqui a pouco a gente vai entrar com mais detalhes no texto, mas a terceira razão é que os apóstolos, eles convocam a multidão dos discípulos. Ou seja, eles convocam a igreja. Eles falam, tem uma coisa séria que a gente precisa resolver, então venham aqui e vamos resolver isso junto. A gente faz isso, né? A gente tem o nosso culto, né? Geralmente a gente faz na ceia ali, que a gente vai resolver as questões da igreja. Nós fazemos dessa maneira. E aqui você percebe isso, que há uma autoridade nesse sentido. Eles precisam resolver um problema que tinha no meio da igreja. Eles convocam a igreja para que a igreja tome essa decisão juntos. O verso 6 ele fala disso, né? Olha aí. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram a mão. Então eles chamam a igreja, eles apresentam a proposta, depois eles vão e fazem a cerimônia, vamos dizer assim, de imposição de mão, deixando bem claro que ali é a instituição de algo oficial dentro da igreja. Então a pergunta é a seguinte: mas eles compreendiam exatamente o que eles estavam fazendo ali? Eles sabiam que exatamente aqueles homens estavam sendo impostos à mão, que aquilo se seguiria na igreja depois como modelo de diaconato? Eles sabiam isso? Tem que lembrar, irmãos, a Bíblia é uma revelação progressiva. Ela vai acontecendo. Então o que a gente vê aqui? Esses homens inspirados por Deus, tomando essa decisão certa, decisão muito séria, só que depois, quando Paulo vem, o que ele faz? Ele normatiza isso para a igreja. Lá em Timóteo, ele vai e ele começa a dar as orientações de como deveria ser a escolha ali dos diáconos, agora com mais detalhes. Agora já como algo oficial, como um meio pelo qual Deus cuidaria da sua igreja. Então, por essas três razões, eu creio que podemos crer que sim, aqui em Atos 6, é a instituição dos diáconos. É a instituição dos diáconos e não há dúvida disso. Agora que eu precisava responder a isso, a gente vai olhar direto para o texto. Eu separei o texto aqui, irmãos, dividi ele em três partes. O verso 1, ele fala desse problema que tinha no meio da igreja. O verso de 2 a 6 fala da solução proposta pelos apóstolos para resolver esse problema. E por fim, o verso 7, ele fala
de qual é o resultado dessa resolução desse problema. O que acontece depois que esse problema é resolvido? Qual é o fruto dessa proposta que os diáconos trazem, que a igreja acata? O que acontece então a partir daí? Tá, então a gente vai ver essas três coisas. Primeiro o problema, verso 1 de novo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Qual é o problema aqui, irmãos? A igreja ela começa a crescer, e ela cresce rápido mesmo. E o texto começa dizendo para nós que naqueles dias, que dias são esses? O pastor Neil introduziu isso na semana passada. Mas esses dias são aqueles dias em que a igreja está crescendo por meio de toda aquela perseguição que tinha começado ali. Então a igreja está enfrentando um grande crescimento. No meio disso acontecem algumas coisas, né? A igreja ela é perseguida, então há ali um tipo de perseguição externa, um problema externo. Depois tem um problema dentro da igreja, Ananias e Zafira, junto com a hipocrisia. E agora há um novo problema aqui. Essa ideia de que tinham alguns na igreja que estavam murmurando. E quem eram essas pessoas? Aqueles conhecidos como helenistas, né? Ou aqueles judeus que viviam fora de Jerusalém ali, que viviam fora de Israel, que tinham sido tomados pela cultura grega, né? Embora ali fosse tudo, o domínio fosse dos romanos, a cultura era grega. Então eles assimilaram toda a cultura e eles ficaram longe de Israel. E havia outro grupo ali também, que eram os irmãos hebreus. Ou seja, quem eram esses hebreus? Olha, ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, verso 1, houve uma murmuração dos gregos, então os helenistas, contra os hebreus. Os hebreus que eram aqueles judeus que viviam ali mesmo na Palestina, que embora eles falassem grego, mas a sua língua predominante ainda era o aramaico, né? Então eles estavam falando o texto que alguns estavam reclamando, porque por causa de por causa de um tipo de partidarismo ali, porque estava se dando mais atenção às viúvas dos hebreus do que dos gregos. Então surge essa questão das murmurações aqui. Estão dizendo que as suas viúvas não estavam recebendo a mesma atenção no assistencialismo, porque isso acontece, na minha visão, é porque a igreja cresceu rápido demais. Quando você começa a ver aqui, né, o pastor Neil também citou isso, alguns comentaristas vão dizer que talvez fosse uma má administração ali dos apóstolos. Mas quando você olha para a realidade do que está acontecendo aqui, peraí, eu acho que foi um crescimento muito rápido, que não deu tempo de a administração crescer junto. Porque a igreja começa lá, 120 pessoas no começo de Atos. Irmão, quando chega no capítulo 4 ali, já começa a falar de 5.000 pessoas. Então é um crescimento muito, mas muito rápido mesmo, para você conseguir organizar as coisas. Então, por conta desse crescimento que se deu, né, por meio da festa do dia de Pentecostes ali, os irmãos lembram? Né? Acontece o dia do Pentecostes, pelo menos ali há pelo menos 10 pessoas representantes de 10 pessoas não, 10 grupos de 10 cidades ali representadas, você percebe isso pelas línguas que aparecem lá. A igreja pega, enfrenta, o Pedro prega, aí várias pessoas se convertem, e acontece o seguinte: a galera que vinha para Jerusalém para o dia do Pentecoste, que é convertido lá, eles querem ficar lá. Ele fala, opa, não quero voltar para onde eu morava, não, quero ficar com esse grupo. Eu me converti, eu me identifiquei que tem o grupo, a comunidade do Senhor está aqui, eu quero ficar junto. E isso enche a igreja. E com isso, obviamente, vem um monte de problema administrativo, porque agora você precisa alimentar um montão de gente. Aí os apóstolos vão procurar algumas maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é a orientação, né? A Bíblia fala daqueles que vendiam as suas propriedades, os mais abastados, iam lá, depositavam os valores diante dos apóstolos, e eles administravam ali os valores no cuidado. Só que à medida que isso foi crescendo, isso se tornou um problema maior ali para a igreja. Poxa, agora é muita gente para ajudar. Como é que a gente faz para ajudar tanta gente? E aí foi o que causou essa murmuração. Alguns reclamando que não estavam tendo a assistência devida. Então eu não acho que foi uma falha dos apóstolos aqui de comprometimento, mas eu acho que foi
um problema natural de quando a gente cresce. Uma coisa é eu lá nas fontes, administrando 10, 15 pessoas. Tem os mesmos problemas que aqui, só que em profundidade menor, talvez. Então, eu não preciso me preocupar muito com algumas coisas, aqui é maior, precisamos prestar um pouco mais de atenção. É só isso, é uma questão administrativa que está acontecendo ali. Então, não é uma má gestão dos apóstolos ali, mas um resultado de uma igreja que cresce. E aí fala que tinha essas viúvas. Quem eram essas viúvas, irmãos? Eram mulheres que não tinham filhos, não tinham maridos e não tinham nenhum familiar que pudesse ajudar elas. Provavelmente algumas, como eu disse, que ficaram do dia do Pentecoste, e porque ficaram ali em Jerusalém, não tinham mais contato com as suas famílias, não tinham como ser ajudada, então a igreja precisava ajudar essas mulheres. Então olha o tamanho desse problema. É muito sério o que está acontecendo aqui. Os apóstolos, eles percebem que eles estão com uma carga de trabalho muito grande, e que esse problema poderia ter causado consequências gravíssimas. Ele percebe isso. Poxa, isso poderia causar consequências gravíssimas. Poderia causar contendas no meio da igreja, divisões, rachas. E para mim, o que é pior de tudo, fazer com que os apóstolos deixassem a sua missão dada por Cristo, essencial da oração e da pregação, e fosse fazer algo pelo qual eles não tinham sido chamados. Então, ele percebe ali o apóstolo percebe todas essas reclamações e vê que isso é um problema grave para ser resolvido mesmo. Então, eles precisam resolver isso. E aí, agora, os apóstolos vão e eles propõem uma solução, os versos de 2 a 6. Pastor Viana, atende o Tarso, por favor, que ele está ligando. Versos de 2 a 6. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, os apóstolos percebem que há um problema, percebem a necessidade, e eles vão propor uma solução para isso. Eles reúnem a igreja e eles trazem essa proposta. Nós precisamos tomar uma decisão séria aqui. E essa proposta que eles têm é baseada em uma primícia. Na primícia de que os apóstolos foram chamados para algo específico, para oração e para pregação. E que não era agradável aos olhos de Deus, não estava em harmonia com a vontade de Deus, eles deixarem o ministério da palavra para ir servir as mesas. E percebe, irmãos, os apóstolos não estão aqui dizendo que a diaconia não era importante, não é isso. Eles não estão dizendo que tem algo que é mais importante que o outro, a ideia do texto não é fazer isso. A ideia é simplesmente dizer, nós não fomos chamados para fazer isso. O nosso papel enquanto apóstolos é cuidar de outras coisas. É importante servir as mesas? Muito importante. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para outras coisas. Então a proposta que eles trazem de eleger diáconos aqui é fundamentada na certeza que os apóstolos têm do chamado deles. Eles sabem para que Deus chamou eles. E eles precisam cumprir fielmente o seu chamado. Então é necessário que eles organizem as coisas, que os apóstolos não tenham que se dedicar ao cuidado das mesas ali. E aí a proposta vem no verso 3. Olha, vocês escolhem aí, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de reputação, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual constituamos sobre essa necessidade. Aí tem aqui 7, né? 7. Poxa, mas por que 7?
né? Aí você começa a estudar, tem um monte de coisa, aí vem numerologia, você fala, vamos entender que era 7, está tudo certo? Certo? 7, talvez o diácono olhou e falou, os pastores, os apóstolos olharam e falaram, 7 dá. Ou sei lá, 7 dias na semana, um para cada, dá para revezar. E aí um trabalha, o outro descansa no outro dia e está tudo certo. Então, provavelmente é algo mais administrativo, essa quantidade de 7. Não é algo que traz ali, algo, porque é o número da perfeição. Não é isso. É mais algo administrativo mesmo. Né? Então, chamam-se esses homens, os apóstolos propõem que esses homens venham a trabalhar, venham a administrar a igreja e suprir as necessidades das viúvas. E para isso eles colocam 3 critérios, né? Quais são os critérios aqui? Homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. São 3 coisas aqui que são quase 2, tá, irmãos? A primeira, né, a gente sabe, é a boa reputação, ou seja, deveriam ser homens conhecidos na comunidade pela forma como eles viviam em santidade. Tinha que ser alguém que a comunidade olhava e falava, a gente confia, porque afinal de contas eles vão lidar com o dinheiro. É isso? Teria que ser alguém que não envergonhasse. Alguém que os homens pudessem olhar e dizer, nós confiamos nesse. Boa reputação. Outra coisa importante, cheios do Espírito Santo. E aí, cheios do Espírito Santo, o texto diz, e de sabedoria. A forma como esse texto é montado no original também aqui, é mais ou menos assim, cheio do Espírito Santo, a ponto de ter sabedoria para tomar as decisões. É essa a ideia. Por isso que está ligado, está extremamente ligado aqui, cheios do Espírito Santo com sabedoria, ou seja, uma sabedoria vinda de Deus. Não que eles olharam para o meio da igreja lá e pensaram, vamos ver quem são os mais abastardos aqui, vamos ver quem são aqueles que têm mais conhecimento aqui no meio, vamos olhar para aqueles que são mais velhos aqui e vamos escolher eles. Não era essa a ideia. A ideia é, vamos procurar aqueles que são cheios do Espírito Santo e que a gente vê esse Espírito Santo quando ele toma a decisão. Quando ele precisa fazer algo que exige dele uma tomada de decisão, que ele é sábio, ele utiliza da palavra de Deus para resolver os problemas e resolver as coisas que acontecem. E essa qualificação de ser sábio, irmãos, é uma coisa muito necessária para um diácono. Não tem jeito, imagina, né? É que a gente tem pouco diácono aqui hoje, eu estou vendo o Will ali, e eu vi o irmão Genésio também. Mas olha, vocês por hora, eu vi o Tarso também por aí, vocês precisam tomar decisões sábias, né? Imagina, assistencialismo. Quando é que, de fato, o assistencialismo é bom? Até para quem a gente deve ajudar? Quando a gente deve parar de ajudar? Você tem uma decisão sábia, você sabe para tomar decisões como essa. Como perceber quando alguém está abusando mesmo e precisa ser instruído a fazer alguma coisa da vida e não ficar só pedindo? Como é que a gente faz isso? Precisa de sabedoria para isso. Uma sabedoria provida pelo próprio Espírito Santo. Por isso é necessário que seja cheio do Espírito Santo e que isso seja visto por meio das decisões tomadas. É isso que tem que acontecer aqui, para poder utilizar os recursos de modo sábio e não privilegiar uma pessoa em detrimento da outra, que era a acusação que estava sendo feita ali pelos judeus, os helenistas, né? Então, o que chama a atenção aqui, irmãos, é que o ministério diaconal, ele não requer só alguns tipos de habilidades administrativas. Às vezes a gente tem muito isso na cabeça, né? Não, porque a gente tem que ter diáconos, e os diáconos têm que ter muitas habilidades administrativas, tem que saber fazer isso, saber fazer aquilo, tem que ser bom de matemática, sabe? A gente pensa essas coisas, tem que ter alguém com muita disposição, disponível, tudo isso é muito importante. Mas o que chama a atenção é que as habilidades requeridas, elas vão além. É a reputação que importa. É a forma como esses homens dependem de Deus, e isso é visto no Espírito Santo atuando por meio deles. A forma como eles mostram essa sabedoria que é vinda de Deus. Então essa é a proposta dos apóstolos. Temos um problema, nós, apóstolos, responsáveis pela igreja, queremos resolver esse problema. Então vem para cá comigo, toda a igreja, vamos tomar uma decisão juntos. Vocês olham no meio da comunidade, tragam aí os nomes daqueles homens que têm boa reputação, daqueles homens que são cheios do Espírito Santo e são sábios. Tragam o nome. A gente fez isso recentemente, não fez?
Não foi igualzinho isso que a gente fez? Lembra? Você recebeu lá um papelzinho ou na internet lá para você indicar alguns nomes para serem diáconos. A gente segue esse modelo porque a gente crê que assim foram instituídos os diáconos e a gente quer replicar isso. Desculpe, irmãos. E os apóstolos então propõem isso. Enquanto isso, o que os apóstolos devem fazer? Verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse grupo, de 7 irmãos aqui, indicados para ser diáconos, eles serviriam a Deus na diaconia das mesas, no cuidado, na administração. Enquanto aqui os apóstolos, eles serviriam a igreja por meio da diaconia, do serviço, da oração e da pregação. Dessa maneira. Então, aqui está uma decisão muito sábia dos apóstolos, Vai mostrar que na igreja, cada um, Deus colocou como quis cada um. Então, o ofício do apóstolo, se era oração e pregação, eles deveriam se ater àquilo, e não ao cuidado das mesas. Então, quando o diácono, eles são eleitos aqui, algo importante, é para deixar com que os apóstolos sirvam corretamente naquilo pelo qual Deus os chamou, como bispos, como pastores, como presbíteros, que são todas palavras intercambiáveis ali para dizer, eles têm um ofício pastoral. E aí o pastor Neil trouxe outra questão. A primeira questão, aqui está falando de diácono mesmo? Resolvemos, é de diácono mesmo. A segunda questão, mas se é de diácono, então o diaconato foi, o ministério diaconal, ele veio primeiro que antes do ministério pastoral? Aí a resposta é não, irmãos, porque embora nós temos aqui os apóstolos, temos os apóstolos aqui que não são igual pastores, tá? Apóstolo, não existe apóstolo hoje, irmão. Apóstolo, tá lá. Se tivesse algum apóstolo hoje, ele teria que ter pelo menos um pouco mais de 2000 anos. Então, não tem apóstolo. Então, é diferente hoje a figura do pastor e a figura do apóstolo. Mas um dos ofícios do apóstolo era o pastoreio. Você percebe isso hoje? Qual é o ofício de um pastor hoje? Pregar, orar e administrar a igreja no sentido de governar a igreja, não é isso? São esses o que o pastor deve fazer. Isso tudo fazia parte também do ofício do apóstolo. Então, os apóstolos, eles exerciam o pastorado. Eles pastoreavam o povo de Deus aqui. Então, dado a necessidade, os apóstolos precisavam ter tempo para fazer aquilo pelo qual Deus chamou eles. E é muito interessante a ordem que aparece. Oração vem antes da pregação, do ensino. Ou seja, primeiro a dependência de Deus na oração. Então os apóstolos deveriam ser homens que gastariam o seu tempo em dependência a Deus por meio da oração. E aí sim, com capacidade para estudar a palavra do Senhor e para ensinar o povo. Eles precisam estar livres para isso. Como é que eles... por quê? Porque eles tinham muitas coisas. Além de pregar, eles deveriam evangelizar. E eles ainda estavam escrevendo cartas, lembra? As cartas que nós temos hoje. Então eles precisavam de tempo para isso. Outras coisas não poderiam tomar o tempo daquilo que era o ministério deles. Da mesma maneira que outras coisas não podem tomar o tempo daqueles que foram chamados para ser diácono. É essa a ideia. Cada um exercendo o ministério que Deus lhe deu. Da forma como Deus lhe deu. E qual é a reação da igreja? No verso 5 está aí. E este parecer contentou a parte, não, mas a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que acontece aqui então? A igreja aprova. E aqui é um princípio muito bom para nós, irmãos. A unanimidade. Percebe? Toda a congregação ali, ela vai e ela aprova a decisão que foi levantada ali pelos apóstolos e que seguiu-se na votação que aconteceu ali. E a unanimidade, irmãos, dentro da igreja, ela deve ser sempre
o objetivo quando nós nos reunimos? Nós aqui dentro não somos simplesmente uma democracia. Não existe votos a serem vencidos aqui dentro. O objetivo sempre da igreja é a luta pela unanimidade. E aqui eles decidem de forma unânime. É interessante isso. Então esses 7 irmãos, outro ponto muito importante, é que eles são helenistas. Você percebe pelos nomes aqui. Os 7 diáconos que são escolhidos aqui, eles são de fala grega ali. Ou seja, para deixar bem claro uma coisa, de que agora eles iriam administrar tudo e não teria partidarismo. Vocês estavam reclamando aí, que a gente não estava dando atenção para as viúvas de vocês, pronto. Os 7 agora são do povo de vocês aí. Então não fica dúvida de que essas pessoas escolhidas, elas são escolhidas para administrar melhor a igreja. E aí ela vai apresentar esses nomes, né? Esses 7 homens. Você percebe que a Bíblia fala pouco sobre 5 deles, um pouquinho mais sobre 2. O primeiro ele fala de Estevão, já a gente vai ver isso no capítulo 6 ainda. Mas é um homem que ele extrapola um pouco o ministério diaconal. Ele é um homem que ele vai além de servir às mesas, né? Ele é um evangelista, ele é o primeiro mártir da igreja. E aí o capítulo 6, os versos de 8 a 10, traz uma descrição desse homem. Ó. E Estevão, olha só, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, em maiúsculo aqui, com que este falava, com que ele falava. Veja, percebe como a escolha que foi feita foi certinha, porque durante a vida dele, ele carrega ali as marcas de um diácono escolhido. Ele é um homem cheio de fé, ele é um homem cheio de poder, e isso tudo é visto, porque quando ele fala por meio do Espírito Santo. Então foi uma boa escolha. A igreja tomou uma decisão correta ali. E outro nome também que aparece aqui é o de Filipe, também conhecido. Filipe, um grande evangelista também. Ele vai lá, você conhece, depois você lê lá, mas no capítulo 8, ele evangeliza um eunuco. Só o 8:40, que está pertinho aqui, ó. Capítulo 8 de Atos, versos 40. Só para a gente ler como está pertinho. Que é a conclusão aqui desse que aparece falando cerca dele, né? E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Mais uma vez, você percebe como as qualificações, como a boa escolha feita desse homem está seguindo ele durante a vida. Irmãos, isso é importante. As qualificações, seja para um pastor, seja para um diácono, elas devem seguir até o final das suas vidas. Não é algo que a gente olha só no momento da conversão, mas é algo que a comunidade continua olhando. Poxa, continuam sendo cheios do Espírito, do Santo Espírito. São homens que ainda têm boa reputação, são homens sábios. E aí você olha para essa lista e continua olhando para os diáconos, olha para as listas que aparecem em Timóteo acerca do pastor e continua olhando para o pastor. É algo que segue a vida daqueles que são chamados. E aí, correr aqui que a gente tem mais coisa para fazer hoje ainda. E a ordenação acontece no verso 6. E apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram a mão. Então eles fazem duas coisas aqui. Primeiro a oração, né? Não precisamos falar sobre oração. E depois eles fazem a imposição de mãos. Tá? A imposição de mãos hoje, irmão, não é isso que você vê por aí, que o pessoal fala. Não é uma transferência de poder. Tá bom? Não é eu estou te dando poder, vai sair raios da minha mão aqui, e agora você vai ser um super-homem. Não é isso, irmãos. A ideia aqui ela é simples. É só um gesto simbólico que indica apoio, que indica aprovação. Que quer dizer, nós reconhecemos o teu chamado e nós estendemos a mão, a nossa destra direita, como aqueles que confiam no seu chamado e estamos aqui para andar junto, para apoiar o seu ministério.
É isso que acontece aqui. Então os irmãos ali eles são ordenados ao ministério diaconal, com o objetivo de suprir essas demandas do cuidado com a mesa e de liberar os apóstolos para que eles pudessem focar naquilo que é o chamado deles. De novo, a oração e o ensino da palavra. E aí, por fim, no verso 7, nós temos o resultado. Quando essa igreja é bem organizada, quando ela é unânime, quando no meio dela há homens, mulheres que são fiéis a Deus, gente que se levanta no meio da dificuldade, gente que percebe a dificuldade, mas que fala, olha, a gente não vai fugir, a gente vai resolver os problemas aqui. Quando há uma liderança que percebe isso tudo e é sábia para tomar decisões importantes como essa, o que acontece no meio da igreja? O verso 7 ele diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que resultado maravilhoso quando há uma boa organização na igreja, irmãos. A igreja, ela cresce, né? Eu sempre falo isso para os irmãos do Jardim das Fontes. Talvez a gente demora para crescer, talvez a gente não está crescendo, porque a gente não tem capacidade hoje de cuidar de mais gente. É só por causa disso, mas à medida que a gente for organizando as coisas, à medida que a gente for tendo sabedoria, que líderes forem surgindo, Deus vai acrescentando mais pessoas e a gente vai crescer. É isso que está acontecendo aqui. A igreja começa a crescer. E é interessante que esse crescimento ele é tão grande, que o texto fala que grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, os sacerdotes, líderes religiosos que estavam lutando contra os cristãos ali. Líderes religiosos que estavam contra o ministério de Jesus, contra os cristãos, quando eles ouvem a palavra, que é fruto dessa organização, é fruto de todo mundo fazendo aquilo que Deus mandou fazer, eles começam a obedecer à fé. Eles são convertidos. Então é natural que isso aconteça, irmãos. Que à medida que nós vamos cuidando das necessidades da igreja, as necessidades relacionadas às coisas materiais e administrativas com os diáconos, as necessidades espirituais e do ensino pelos pastores, e todos os outros ministérios que acontecem aqui dentro, do qual você faz parte desse corpo, e Deus te deu algo para fazer. Quando nós andamos, cada um fazendo aquilo pelo qual Deus nos chamou, nós crescemos. O resultado é esse, mas um crescimento aqui, irmão, sadio. Um crescimento que acontece de dentro para fora, que começa nos corações e depois é refletido na quantidade de pessoas. É isso que acontece aqui. E você vai perceber que a igreja ela é esse ambiente que é chamado para resolver problema para o teu crescimento. Atos deixa claro isso o tempo todo. A igreja enfrenta oposição dos inimigos de Jesus. O que acontece com a igreja? Ela para, ela aumenta, ela cresce. A hipocrisia tenta entrar no meio da igreja. O que acontece? Os discípulos vão lá, resolvem os problemas. Para quê? Para deixar bem claro, para que ele servir como exemplo. É isso que acontece. E aí agora, tem um problema no meio da igreja, de ordem administrativa, que com sabedoria é recebido e resolvido, e mais uma vez a igreja avança o reino de Deus nesse mundo. É uma boa receita aqui para a gente, quando a gente pensa em crescimento. Precisamos sempre estar com os olhos atentos na organização das coisas. É isso que faz com que a gente cresça. Eu não tenho mais tempo, tá? Mas acho que consegui cobrir todo o texto aqui. Então eu vou orar. Vamos fazer, pastor, o sorteio. E vamos fazer o sorteio, como nós dissemos aqui há pouco. Nós queremos incentivar ainda mais missões. Nós sempre fazemos as conferências missionárias, mas nós queremos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos anteriormente, que era o nosso almoço missionário. Qual é o objetivo? Você comer? Não, irmão, não é você ir lá e comer um pedaço de carne de cachorro. Não é isso. Eu acho que ninguém vai querer, nenhuma sala vai querer fazer isso não, mas não é essa a ideia. A ideia é você ir lá no stand, você conhecer mais acerca daquele missionário, saber quais são as necessidades dele, orar por ele, apoiá-lo. É por isso que nós faremos isso e hoje nós vamos, então, sortear qual é a sua sala aí, quem você vai representar. E eu tenho certeza, dos nomes que o pastor Viana falou, todo mundo está querendo representar a Vilândia, né? Que é mais fácil. Cozinhar uma comida aqui do interior de São Paulo é fácil. Filipinas, eu não sei se alguém está querendo aí. Vamos ver como é que vai ser isso.
Vamos lá. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem dado sabedoria aos seus líderes, ó Deus. Obrigado, nós clamamos, Senhor, nos ajude sempre a organizarmos as coisas, ó Pai, sabendo o nosso lugar dentro do teu corpo e assim cumprindo com excelência aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Pedimos tudo isso em nome do teu Filho Jesus. Amém.